Outra figura super bacana que sempre aparece para conversar com a gente, que é o Gilberto Maringoni, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Estou sempre muito bem acompanhada aqui nesse programa, viu? Tudo bom, professor Gilberto? Tudo bom, Thalita? É ótimo estar aqui com você novamente nessa terça-feira cinza de carnaval, no carnaval que não houve, né? No carnaval de Você sabe que aqui Tararé, tá um aquele que céu não aconteceu. azulzinho. Aqui tá um céu bem azulzinho, tá? Tá meio ameaçando chuva, mas não tá feio não, tá? Tá um dia bonitão aqui. Feliz 2021 para você, primeira vez que eu estou falando com você esse ano, pena que nesse momento caótico, bom, não mudou muito desde o ano passado, na verdade, né, Gilberto? Lamentavelmente. Feliz 2021 para você e para todo mundo também. Que até o final do ano a gente consiga virar essa situação, ou pelo menos melhorar um pouco, né? Tomara, tomara. Eu queria começar falando com você sobre essa polêmica em relação à postagem do general Vilas Boas e a repercussão disso tudo. Vou chamar para quem não acompanhou a história, deixa eu explicar um pouquinho o que aconteceu. Lá em 2018, 3 anos atrás, o comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, ele fez uma postagem no Twitter ameaçando, de certa forma, o STF, fazendo um alerta para o STF, dizendo que repudiava a impunidade. Isso porque o STF, na época, estava para julgar um habeas corpus do ex-presidente Lula em relação à segunda instância, prisão em segunda instância, que acabou sendo julgado favorável ao ex-presidente. Ele foi libertado, então, da prisão, da cadeia, que ele estava ali em Curitiba. Isso foi há 3 anos. Daí agora, numa entrevista para um livro que foi recém-publicado, Vilas Boas disse que esse tweet foi elaborado pelo alto comando das Forças Armadas. E o STF, à época, não reagiu, e nesse momento há críticas em relação também ao STF, aos ministros, a Fux, que é o presidente da corte nesse momento, sobre uma não reação a essa confissão agora de Vilas Boas. E daí Edson Fachin divulgou uma nota na segunda-feira ontem, criticou os militares, ele disse assim que é intolerável e inaceitável, o que Vilas Boas disse na época. E daí hoje o general Vilas Boas fez uma postagem também pelo Twitter dizendo o seguinte, abre aspas, 3 anos depois. De fato, Fachin, ministro do STF, 3 anos depois, então critica o que foi aquele tweet. Eu queria saber sua análise, porque inclusive, Maringoni, eu fui fuçar, fui dar uma stalkeada nas suas redes sociais e eu vi que você está lendo o livro do Vilas Boas, né? Me fala um pouquinho, qual a sua avaliação sobre esse caso, como você tem visto a atuação dos militares, me conta a sua opinião sobre tudo isso. Olha, Thalita, eu li o livro do Vilas Boas e é um livro interessante de ser lido. O Célio de Castro faz um trabalho muito interessante na Fundação Getúlio Vargas, porque ele é um pesquisador do meio militar, enfim, dos militares, do Exército, das Forças Armadas brasileiras. Se não me engano, ele participou de um muito bom que é um do Geisel, isso nos anos 90. Esse do Vilas Boas, ele revela, ele é chato em muitos sentidos, porque o Vilas Boas fica contando a história da vida no quartel, como ele se casou, como ele namorou, brincadeira de quartel, que não interessa a ninguém. Tem 2 capítulos muito interessantes, que ele mostra a formação solidamente anticomunista dele, o pai dele era coronel, já no Rio Grande do Sul, durante uma eleição do clube militar em que o pai apoia a direita, ele se envolve, ele se interessa pela política militar, e no golpe de 64 ele conta que o pai ficou muito assustado com o grupo dos 11 do Brizola, a ameaça da esquerda e tal, e ele confessa, isso consolidou em mim uma visão anticomunista do mundo. O Vilas Boas, embora seja uma pessoa de trato, pelo que a gente vê nas redes, eu não conheço, uma pessoa de trato afável, ele não é um orangotango, ele não é um troglodita como o Mourão ou como o Heleno. Ao contrário, é uma pessoa de boas maneiras. Mas, mentalmente, ele é aquilo que se chamava a linha dura do Exército. A extrema-direita que foi derrotada no final da ditadura pelo general Geisel e pelo general Figueiredo. No livro ele revela, no 2º capítulo, muito interessante, a visão dele sobre o governo Dilma. Ele disse que tinha uma boa relação com a presidenta Dilma, mas que a Comissão da Verdade azedou tudo. O problema desses generais é que eles são formados ainda com a cabeça da Guerra Fria, com a cabeça golpista, são todos golpistas, quer dizer, eles fizeram uma limpeza nos nacionalistas do Exército. A gente não tem gente como
Andrada Serpa, a gente não tem gente como Nelson Werneck Sodré e sequer como Ernesto Geisel, que foi presidente da ditadura, mas que era nacionalista. Não, são entreguistas e golpistas. O tweet do Vilas Boas há 3 anos foi o que ele fala no livro, e o que impacta é que não foi algo da cabeça dele, foi algo que ele ficou debatendo com o alto comando das Forças Armadas durante um dia inteiro. Às 8 da noite, eles fecham um texto de 4 linhas, para você ver como isso foi pensado. O texto inicialmente era mais agressivo e se tornou menos agressivo, e soltam, porque no dia seguinte iria ser julgado o habeas corpus do presidente Lula. E aí é muito interessante ver que o ministro Fachin, e o habeas corpus não foi concedido por 6-5. Entre os 5, 4 indicados pelo PT votaram contra. Entre eles o Fachin. O Fachin não falou absolutamente nada na época, mas se dobrou a ameaça do general. 3 anos depois, tudo bem, é importante que o Fachin fala, porque o Luiz Fux, outro indicado pelo PT, que é presidente da corte, não fala absolutamente nada, está em silêncio diante da revelação, porque, quer dizer, qual é a diferença disso ter sido, dessas palavras, desse tweet, ter sido algo pessoal do Vilas Boas e ter sido algo do alto comando das Forças Armadas? Porque não se trata mais de uma posição de um indivíduo que ocupa uma posição importante, mas uma posição da instituição Forças Armadas. Isso é gravíssimo. É uma instituição de Estado ameaçando outra instituição de Estado. Isso é uma ação golpista. E a ação golpista, que foi colocada em sua inteireza pela sinceridade do Vilas Boas, louve-se essa sinceridade, que piora a situação dele para a história, mas é sincero. Agora, o Fachin, num esforço de preservar a sua biografia, porque o Fachin ficou muito mal nessa história, como a Carmen Lúcia, como outros ministros. Agora o Fachin quer consertar a sua biografia 3 anos atrás. Eu digo, tudo bem, é positivo, mas é quase ridículo. Ele fala, não podemos admitir, aquelas linguagens grandiloquentes de corte jurisdicional, é inadmissível, inaceitável as instituições. E o Vilas Boas pega e dá um troco bem dado. 3 anos depois, quer dizer, eu te dou um murro na cara em 2018, 2015, 2016, sei lá, e aí 3 anos depois você vem reclamar do murro. Esse tipo de procedimento, se é condenável o que fez o Vilas Boas, é de se espantar a reação do Fachin com esse retardo. Muita gente brinca que o Rubinho Barrichello fazia as coisas atrasadas. Acho que as piadas agora têm que mudar. Agora é o Fachin que reage a um tapa na cara, uma agressão, uma ameaça institucional 3 anos depois. De todo modo é positivo, mas não venha o Fachin querer salvar as aparências. Devia responder agora ao Vilas Boas, não para ficar fazendo um ping-pong, mas para que essa questão seja esclarecida e se mostre de fato inaceitável. Logo depois desse evento, de quando ele fez o tweet, vamos nos lembrar, quando o Dias Toffoli, indicado também pelo PT, foi presidente daquela corte, do STF, ele colocou um general como assessor da presidência do STF, algo que nunca aconteceu. Por quê? A tutela do Vilas Boas surtiu efeito a ponto dela se tornar, se não permanente, mas pelo menos algo mais estabilizado. É preciso ver isso que o procedimento do Supremo, que deixa muito a desejar nessas ameaças de crises institucionais. Eu queria continuar falando com você sobre militares. Eu acho que de uma outra vez que você participou aqui comigo, a gente falou sobre o papel dos militares ali no governo Bolsonaro, né? E agora eu conversava com o Silvio Catiabava sobre a figura de Pazuello. E daí sobre as investigações que acontecem contra Pazuello, sobre ele ser boi de piranha agora do governo, que está rifando para ele tomar as responsabilidades por conta desse caos na pandemia. E daí o Silvio me lembra de uma coisa, fala assim, a gente não pode esquecer que Pazuello é um militar da ativa dentro do governo. E daí a minha pergunta é nesse sentido, caso realmente seja essa a estratégia de rifar Pazuello, como fica entre os militares uma questão como essa? É você colocar um militar da ativa ali para proteger o governo de alguma forma. Isso não pega mal para os militares?
Olha, eu assisti a entrevista do Silvio, achei muito boa essa lembrança dele de que o Pazuello é da ativa. O curioso, só um parênteses, é que o Vilas Boas elogia largamente o Pazuello no livro, falando da Operação Acolhida, que recebeu refugiados venezuelanos em Roraima. Diz que muito talentoso, criativo e tal. Eu não sei se isso tem a ver com tentar limpar também a imagem do Pazuello hoje. Possivelmente, porque, embora a entrevista tenha sido concedida em 2019, ela foi editada pelo general Etchegói e pelo próprio Vilas Boas, que fizeram alterações que fizeram o livro, a entrevista dada ao Celso de Castro, crescer em 30%. É bem possível que isso seja de encomenda. Mas a situação do Pazuello é absolutamente desastrosa, para dizer o mínimo. Ou como aquele senador Contarato do Espírito Santo falou, é criminosa, é um genocídio. Nós estamos aí nos aproximando da marca de 250 mil mortes. O Pazuello é absolutamente ineficiente, mas é uma ineficiência funcional. Porque se a gente conectar, antes de chegar ao Pazuello, mas dizer o seguinte, quais são as providências objetivas que o Jair Bolsonaro está tomando, o governo e o Congresso estão tomando para a crise da pandemia. A gente pega, foi eleita agora a mesa da Câmara e do Senado. Eles apresentaram um programa de 35 pontos, com 6 propostas de emenda constitucional, entre outras, a virtual privatização, independência do Banco Central, privatização da Eletrobras, a reforma administrativa, reforma tributária, reforma do Pacto Federativo, enfim, tem um amontoado, e nenhuma delas versa sobre a pandemia. Nenhuma delas é sobre vacina, nenhuma sobre auxílio emergencial, nenhuma sobre mais verbas do SUS, nada disso. Por que isso acontece? Porque a pandemia é funcional para o Bolsonaro. Enquanto todo mundo estiver assustado com pandemia, ninguém vai para a rua protestar. E ninguém indo para a rua protestar, o Bolsonaro continua passando a boiada, como falava o ministro Salles. Ele continua livre para fazer o que quiser, porque não tem protesto efetivo de rua. Não adianta a gente protestar no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Nessa situação, o Pazuello cumpre o papel de parecer que está fazendo alguma coisa, mas efetivamente não fazer nada. Ele está sempre com aquele olho esbugalhado, assustado, parece que está fazendo, tomando providências e tal, mas o desastre de Manaus e a fala do Bolsonaro e do próprio Pazuello depois, dizendo que eles fizeram o que foi possível em Manaus, mas não dava para fazer, é sintomático de um governo, não é que não pode fazer mais, não é de que fez possível, é que não quer fazer, e o não fazer é algo deliberado, e por isso é criminoso. Por isso o Gilmar Mendes, em julho do ano passado, já falou que o Exército poderia ser associado a um genocídio em curso. Vou recuperar agora a sua fala sobre Fachin para a gente falar sobre STF e um pouquinho sobre Lava Jato também. Fachin, então, está tentando limpar a sua história. Você falou com esse tweet que ele faz agora, com essa mensagem que ele passa, né, para Vilas Boas. A gente sabe que ele foi citado nas mensagens da Operação Lava Jato, com o ahá, o ru, o Fachin é nosso. Tanto é que agora, nesse julgamento que teve para a liberação das mensagens para a defesa do ex-presidente Lula, julgamento esse na segunda turma, Fachin voltou contrário, ele foi contra o compartilhamento dessas mensagens, e a gente vai chegar agora no momento em que o habeas corpus do ex-presidente Lula, que pede a suspeição de Sérgio Moro, vai ser julgado. E daí eu quero saber qual a sua opinião sobre esse julgamento, como você tem observado a atuação dos ministros ali e qual você acha que vai ser o resultado desse julgamento e o posicionamento de Fachin, porque é isso, a gente sabe que Fachin votou contrariamente a essa liberação das mensagens. Foi citado ali nas Lava Jatos, nas mensagens da Operação Lava Jato. Você acredita que ele vai manter essa atuação de ser contrário a qualquer coisa que vá contra a Operação Lava Jato? Olha, o Fachin é um tipo, para mim, muito esquisito, porque ele vota sempre com as posições punitivistas, com as posições... Ele vota a favor da Lava Jato. Esse voto dele pela liberação ou não das mensagens foi um voto todo contorcionista, que é um voto cheio de poréns, de contudos, de todavia. Ou seja, não é um voto claro, ele vota não, mas a argumentação dele é muito sinuosa, é muito coisa de contorcionista. Eu não tenho a menor ideia do que o Fachin vai fazer. Não é o fato do Fachin ser do Paraná, não é o fato do Fachin
ter sido professor na mesma universidade que o Sérgio Moro foi professor, que pode estabelecer alguma ligação entre os dois. Isso não. Mas que o Fachin é um tipo... O Fachin foi eleito, não, foi indicado para o STF. O grande atributo que ele tinha é ter sido advogado do Movimento Sem Terra em ações de reintegração, contra a reintegração de posse e tal, que disseram que à época ele teve uma postura como advogado digno. Eu não sei se isso é suficiente para indicar alguém ao STF. O que a gente teve de notável nessa votação foi o deslocamento da ministra Carmen Lúcia, que vota pela liberação. A expectativa é que a votação fosse de 3-2, e foi de 4-1 na segunda turma. 4-1, é isso. Você me corrija se eu estiver errado, não sei se foi 6-1, a segunda turma tem 5. Então, eu espero que a suspeição do Sérgio Moro seja colocada, porque está tão evidente pela liberação das mensagens, isso que foi citado pelo Silvio, isso que foi citado por você também, eu quero a cabeça do presidente Lula, a maneira como os procuradores conversavam entre si e trocavam iniciativas, ideias de iniciativas, e trocavam ideias com o juiz Sérgio Moro, numa promiscuidade jurídica inaceitável, né? O juiz não é parte da ação, o juiz julga, os procuradores são promotores da ação, eles são acusadores, não podem ter o juiz como aliado, mas a defesa de Lula, com esse acesso e com a suspeição do Moro, pode colocar aí a anulação das sentenças do Moro. É preciso ser dito o seguinte, se as sentenças do Moro forem anuladas, nós vamos ter que admitir também que todas as sentenças do Moro vão ser anuladas, todas as da Lava Jato, o que vai incluir Eduardo Cunha, que vai incluir muita gente, Léo Pinheiro, que vai incluir muita gente, mas que se façam julgamentos novos sobre todos esses e não vamos julgar previamente quem a esquerda acha que não deve. Não, anula de todo mundo, zera o placar e voltamos a fazer um julgamento justo para todo mundo. Eu acho que aí é uma questão democrática, é uma questão institucional que pode anular não só essa situação jurídica totalmente anômala, mas também colocar em questão o quadro, o cenário em que foram realizadas as eleições de 2018. Imagine só, se a sentença do presidente Lula é anulada, logo a prisão dele foi totalmente irregular e ilegal. Logo ele deveria ter, e a inelegibilidade dele também, logo ele deveria ter concorrido às eleições de 2018. Fica claro aí que se for julgado, se forem anuladas as sentenças do Moro, fica claro o golpe, o desenvolvimento do golpe que aconteceu em 2018. Houve o golpe parlamentar em abril de 2016 contra a presidente Dilma, e ele se completa com a prisão do presidente Lula em 2018. É um golpe em processo. Por isso que é um golpe inovador esse do Brasil. Ele tentou buscar toda a cara de estar adequado à legislação do país, à Constituição, mas ele, na verdade, foi aquilo que se fala nos tribunais, um grande cambalacho, um grande tapetão que não tem sustentação legal alguma, quanto mais legitimidade. Como é que vai ficar o país depois disso? Os casos, aí a luta política é que vai dizer. Vai ser difícil retroagir e falar, vamos realizar novas eleições de 2018. Como é que vão ficar os atos do presidente Bolsonaro? Como é que vão ficar as privatizações, Banco Central, decreto de armas, enfim, vai estar tudo em questão. Agora, é positivo que se faça isso. O problema é que o julgamento hoje, mais do que nunca, embora ele seja jurídico, embora ele tenha que seguir os procedimentos jurídicos, ele tem um peso político enorme. Você sabe, deixa eu acrescentar uma informação aqui. Gilmar Mendes, nessa entrevista à BBC, ele diz que cada caso da Lava Jato vai ser estudado separadamente, que essa decisão não vai ter um efeito cascata. Então, não serão anulados todos os processos de Sérgio Moro. Cada caso vai ser, assim, realmente estudado particularmente. É uma informação que ele passou, mas, enfim, isso daí vai passar ali pelo plenário para todo mundo votar. Eu queria agora mudar um pouquinho de assunto e falar com você sobre, juntar dois temas, na verdade. Falar sobre Estados Unidos. A gente não conversou desde que, inclusive, teve eleição nos Estados Unidos, teve aquela invasão ao Capitólio, teve tentativas de impeachment contra Trump, enfim. E daí a isso eu quero somar a informação
de Bolsonaro editando esses decretos que libera maior porte de arma para cidadãos. Ele aumentou de 4 para 6 o número de armas que cada cidadão pode adquirir. Isso sem contar naquelas especificações de caçadores, enfim, que podem até, parece 60 armas, podem ter 60 armas, enfim. E daí há uma preocupação muito grande em relação a um comparativo com essas situações, Estados Unidos e Brasil. Tudo que aconteceu lá agora, né, da eleição de Joe Biden, e a gente vai passar por um processo eleitoral em 2022, e a depender do resultado, já há uma especulação do que pode acontecer lá na frente. Conversei ontem com o Fernando Brito, ele falou que essa liberação de armas é claramente uma tentativa de formação de milícias com objetivo político. E daí eu queria a sua avaliação. Como você vê esses decretos de Bolsonaro, que a gente sabe que acena para uma base, que sempre pediu essa maior liberação de armas, e fazendo um comparativo justamente com essa situação nos Estados Unidos de invasão de Capitólio, de pessoas armadas indo, inclusive, matar o vice-presidente Pence, existia essa vontade ali no momento. Qual a sua análise sobre isso, Maringoni? Bom, Thalita, eu vou falar politicamente. Eu não sou advogado, não sou especialista em legislação de armas. Eu estranhei muito essa liberação. Ela tem duas características sérias, essa liberação, porque são decretos que, segundo o presidente Jair Bolsonaro, vêm para regulamentar o Estatuto do Desarmamento. Então, em tese, elas não deveriam passar pelo Congresso. Essa é uma primeira pendenga, que o próprio vice-presidente do Congresso, da Câmara, diz que não, que tem que passar pelo Congresso, que ela altera a legislação. Essa é a primeira grande considerando político a ser feita. É uma batalha aí a ser travada de levar isso para o Congresso. A segunda é que ela se divide em dois aspectos. Um é a possibilidade de o número de armas acessível a cada pessoa, a cada cidadão, aumentar brutalmente. Desde cada um poder portar 2 armas ao invés de uma, portar é o seguinte: você sai na rua, eu podia sair com um revólver, posso sair com um revólver e uma metralhadora, sei lá, exagerando assim, mas eu posso sair com 2 armas. O segundo, quer dizer, isso aumenta em determinados casos, nos CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. Isso aumenta até 60 armas o que a pessoa pode ter em casa. O que, quer dizer, ninguém vai usar 60 armas. Eu não sei se o sujeito seja um colecionador, siderado e tal, ele tem 60 armas. Mas alguém ter 60 armas para defesa pessoal, isso é mentira. Você tem uma arma para defesa pessoal. A exaltação das armas como defesa pessoal, quer dizer, o cidadão se armar, isso não aumenta a segurança pública. Isso reduz a segurança pública. Isso é a barbárie. Eu, se fosse da polícia, comandando o exército, veria nessa liberação e na argumentação do presidente Bolsonaro a decretação da falência do sistema de segurança pública brasileiro. Ou seja, a polícia civil e militar não consegue proteger o cidadão e manter um mínimo de convivência civilizada nas cidades, e o exército não consegue pacificar nenhuma situação interna. Nós estamos no reino daquilo do todos contra todos, numa situação de barbárie total. Então, é a falência do Estado na área de segurança, a decretação assinada pelo presidente da República. A segunda é o fim da supervisão das Forças Armadas na circulação, na comercialização e no uso de armas. A começar pelo seguinte: para você ter um armamento, você tem que fazer um teste psicológico com um psicólogo cadastrado na Polícia Federal, porque, claro, você não vai dar arma para um sujeito que vai sair, pegar a arma e atirar sair na rua, no primeiro ponto de ônibus, abrir fogo contra as pessoas. Claro que isso pode acontecer mesmo com gente que passa em teste psicológico de qualquer tipo. Mas isso acaba, e qualquer psicólogo registrado no Conselho Regional de Psicologia pode expedir uma espécie de autorização para o sujeito portar armas. Então, são duas coisas: o aumento do número de armas em circulação e o fim da supervisão. Então, aumenta o número de armas, mas eu não sei o quanto aumenta, porque eu não tenho mais controle. Acima de 60 armas, você tem que registrar. Sim, mas se eu já chego em 60, já é algo absurdo. Mais do que isso,
Parece que agora todo mundo vai ter arma. Não, não é todo mundo que vai ter arma. É quem tem dinheiro para comprar. Uma pistola dessas de última geração está em torno de 6, 7 mil reais para mais. Uma metralhadora, 15 mil. Um rifle de precisão, 8, 10 mil. Quer dizer, qualquer um pode comprar, as pessoas, o desempregado pode comprar, o sujeito que não consegue comprar comida. Não, quem vai se armar é quem tem dinheiro. Onde é que isso vai parar? As milícias no campo, contra trabalhadores rurais sem terra, isso vai aumentar. Vai aumentar nas cidades, entre os setores de maior posse de dinheiro, e vai contar com a condescendência das Forças Armadas, uma vez que o sujeito tem o direito de ter armas. Se ele tem o direito de ter armas, ele tem o direito de atirar, ele tem o direito de, no limite, matar alguém. Uma vez que o símbolo do presidente da República é aquela brincadeirinha de fazer arminha com a mão. Então, numa situação de falta de vacina, falta de auxílio emergencial, desespero total da população, ao invés de você jogar para reduzir as tensões, dando auxílio emergencial, você não só deixa a situação social se esgarçar, o desespero aumentar, e aí parece que como pimenta na comida, você pega e joga a arma na mão de quem pode comprar. Pronto, está a tempestade perfeita. Isso é perigosíssimo, ainda mais levando-se em conta que existem tramitando no Congresso 2 projetos retirando dos governadores o comando das polícias militares e deslocando para o alto comando das Forças Armadas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o coronel da PM, que agora não vai ser mais coronel, eles vão igualar os postos ao quadro de carreira do Exército, vai ser um general que vai comandar a PM, ele não presta mais contas ao governo local. Ele vai prestar às Forças Armadas. Então, você retira dos estados da federação o pacto federativo na área de segurança, vai para o espaço. Eu posso ter uma situação como no Ceará, aquele levante da polícia militar ou civil, no Ceará, que a gente viu em 2019, aquilo contou com o apoio tácito do governo Bolsonaro. A gente teve o marido daquela deputada Clara Zambelli, que é do Exército, não me lembro direito, ele foi lá incentivar e não foi punido. Ele é da Força, da Guarda, como é que chama? Da Força Nacional. Ele é dirigente da Guarda Nacional. Então você pode ter situações em que o governo federal, como o governo Bolsonaro, vai emparedar um governo de Estado numa situação limite de discordância sobre encaminhamento de qualquer coisa, de vacinação, você empareda com uma ameaça com a PM, uma ameaça legalizada, e deixa de ser um motim e passa a ser uma disputa entre poderes federados. Sim. Maringoni, nossa, você foi pontual. Eu tenho que encerrar às 4 horas, você entregou certinho. Maringoni, agradeço demais sempre as suas participações, é sempre muito bom te ouvir, saber das suas análises, entender, tentar entender o que está acontecendo a partir do que você nos conta, viu? Muito obrigada, até uma próxima, uma boa tarde para você. Até a próxima, Thalita, eu que agradeço a todo mundo que assiste aqui a TVT. Até mais.